Olá, essa é a nossa quarta aula da disciplina de Fonologia e Educação do Campo 2. Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre sílaba. O que é a sílaba? Você, com certeza, já estudou na época que estava na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, as sílabas. Nós vamos descobrir o que são as sílabas, mais de um olhar, de um aspecto mais fonológico. Não tanto de alfabetização, mas um aspecto mais voltado para um olhar linguístico. Então, a sílaba, ela é a menor parte da palavra que conseguimos pronunciar sozinho. Toda sílaba tem obrigatoriamente uma vogal. A vogal, ela vai ser o coração da sílaba, vai ser o centro da sílaba. Sem uma vogal, em língua portuguesa não existe sílaba. Vocês vão encontrar, podem encontrar em outros idiomas, como o russo, por exemplo, em uma sílaba não há nenhuma vogal como essa que nós conhecemos, mas é um outro idioma. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Então, a sílaba, fazendo uma analogia aí com o ambiente campesino, a sílaba é como se fosse uma planta. A vogal vai ser o caule, as consoantes são as folhas que ornamentam, que protegem a planta. Então, sem o caule, não há planta. Então, sem a vogal, não há a sílaba. Por exemplo, aí em roça, como que nós identificamos quantas sílabas tem, quais são as sílabas? Nós vamos procurar primeiramente as vogais. Em roça, nós temos duas vogais, a vogal O e a vogal A. Então, nós temos duas sílabas, porque nós temos duas vogais. Então, cada parte tem uma vogal, por isso roça tem duas sílabas. Cada vogal equivale a uma sílaba. Então, roça é uma palavra de sílaba. Roça aí nós já vimos, que tem duas sílabas, e cabo. Quantas letras tem? Letras não, desculpa. Quantas vogais tem na palavra cabo? Tem a vogal A e a vogal O. Então, nós temos duas sílabas. Cabo. É uma dissílaba também. Mandioca. Quantas vogais nós temos? Tem o A de man, o I de di, o O de O mesmo, e o K de, e o A de K. Então, nós temos quatro. Temos uma palavra polissílaba. Mandioca. Então, nós temos aí quatro sílabas. Vocês podem encontrar essa palavra mandioca também como uma trissílaba, se considerarmos a letra I não como uma vogal, mas sim uma semivogal. Mas aí vai depender de gramático, vai depender de qual teórico, qual ponto de vista ele está adotando. Se for um ditongo crescente, como mandioca, se for uma semivogal e uma vogal, aí nós temos três sílabas. Mas se não for, se você considerar cada vogal, o A, o I e o último A como vogal, então nós temos quatro vogais. Em agricultura, nós temos o A, o I no GRI, o U no PUL, o T. Vocês devem ter pensado a mesma coisa do que eu, quinta série, não sai da gente, mas aí eu estou falando do C, o L, PU e o RA. Então, nós temos o U no PU e o A do RA. Então, nós temos cinco vogais, é uma polissílaba também, cinco sílabas. Queijo. Quantas vogais nós temos em queijo? Vogais nós temos duas somente. Por quê? Esse U aí, ele, embora graficamente, a letra, apareceria a letra U, esse U não tem som, ele está justamente aí para fazer par com a letra Q para sair esse som de K. Então, o U não conta como vogal. O E, sim, é uma vogal. E o I? O I não é, porque o I é uma semivogal.
É o que eu falei para vocês lá em mandioca. Mas em queijo, a gente não fala queijo, nós falamos queijo. Então o i é mais fraco que o i. Está junto do e e é mais fraco, então ele é uma semivogal. Então essa semivogal não conta. Então nós temos duas sílabas. E aí, o que está escrito para vocês abaixo, atenção ao queijo. Na palavra queijo, o i funciona como semivogal, formando um ditongo com um e. Por isso, temos apenas duas sílabas, mesmo havendo três vogais escritas. Vamos praticar um pouco? Em semente, nós temos quantas vogais? Três vogais, então três sílabas. Plantio, plantio. Nesse caso aí, plantio, eu considero como um ditongo, como o caso lá do queijo. Mas vocês podem encontrar teóricos e gramáticos que considerem como trissílaba. Mas eu, particularmente, eu considero como uma dissílaba. Plantio, porque aí o i é uma semivogal. Colheita. Quantas vogais nós temos? Nós temos uma, duas, três, quatro vogais, representadas graficamente. Mas o i de colhei é uma semivogal, então nós temos três sílabas. Ferramenta. Quantas vogais nós temos? Uma, duas, três, quatro. Quatro sílabas, então é uma polissílaba. Cooperativa. Cooperativa. Quando nós pronunciamos, nós falamos cooperativa. Mas, se você for ler a palavra como ela está escrita, então nós temos cooperativa, seis sílabas. Então, nós temos uma polissílaba aí, uma palavra polissílaba. Território, nós temos um T, um RI, um TO, e o RIO vai ser uma dissílaba, desculpe, vai ser uma semivogal ou uma vogal, então considera como se fosse uma só. Território tem quatro sílabas, não é território. Território porque o último i não conta como vogal por ser uma semivogal. Vamos ver um pouco sobre a estrutura da sílaba. O ataque, o núcleo e a corda. O núcleo, vocês já sabem o que é. O centro da sílaba qual é? É a vogal. Então, nós chamamos o centro da sílaba de núcleo ou pico, que é a vogal, o coração da sílaba. Sem ela, não existe sílaba em língua portuguesa. Planta, tem um acento sobrando aí, mas o A no plan é o núcleo da sílaba. Agora, eu tenho, na sílaba, eu tenho outras duas partes. Eu posso ter duas outras partes. Um é o ataque, ou o onset, e a coda. O que seria o ataque? O ataque é a parte que vem antes da vogal. Está representada geralmente aí por uma consoante. E nós temos a coda, que é o som, o fonema, que vem após a vogal central, a vogal nuclear. Nem toda sílaba tem ataque e coda, mas toda sílaba tem o núcleo. Porque se não tiver o núcleo, não existe sílaba. Vejamos aí. O que são os encontros consonantais? Os encontros consonantais eles acontecem no ataque, na parte inicial da sílaba. Nós temos um ataque simples e o ataque complexo. Então, quando duas consoantes aparecem juntas no início da sílaba, formamos o ataque complexo. No português brasileiro, isso acontece quando a segunda consoante é L ou R. Vejam, lavoura. Vamos ver aí a palavra lavoura. Lavoura. Usando vou, a sílaba vou, ou a sílaba lá, ou a sílaba ará, nós temos só ataque simples. Por quê? Nós temos o núcleo, por exemplo, aí, lá é o núcleo é A, mas o ataque é simples, só tem
um som consonantal, que é o L, o L. E assim acontece com as outras partes, em voo e em dá. Agora, pranto, que é o choro, trator, brasa, pluma, nós temos um ataque complexo. Porque nós temos duas consoantes e dois sons consonantais que estão antes do núcleo. Por isso que nós falamos que é um ataque complexo. Para finalizar, então, vamos identificar aí quais são as partes que têm uma sílaba. Agora é a sua vez. Identifique o ataque, o núcleo e a coda em cada sílaba das palavras abaixo. Lembre-se, o núcleo é sempre a vogal. Em campo, nós temos aí o núcleo, o A, representado pela vogal nasal AN. Mas, como ataque simples, nós temos o CAN, e como a coda, nós temos o fonema nasal MAN. Em PO, de campo, o núcleo é a vogal O, e o ataque é o P. Aí, assim, nós temos para pranto. Pranto é um ataque complexo, porque nós temos dois sons consonantais, P e o R. O núcleo é o A. E a coda é a vogal, a consoante nasal, N. O TO, nós temos aí o ataque T e o núcleo O. E assim vocês podem verificar depois, pausadamente, olhando o vídeo, qual é o ataque de terra, qual é o ataque e a coda do arado, qual é o ataque e a coda de cesta, e qual é o ataque e a coda de Brasil. Identifiquem aí se nós temos um ataque complexo ou um ataque simples. Nós temos aí, finalizamos aquela parte de ataque e coda, e vamos ver alguns conceitos agora sobre tipos de sílabas do nosso dia a dia. Nós temos as sílabas do português brasileiro, elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser abertas ou fechadas. As sílabas abertas são aquelas que terminam com vogal, como, por exemplo, o A termina com vogal, sílaba aberta. O, mo. As duas terminaram com o, então nós temos uma vogal, temos sílabas abertas. As sílabas fechadas ou sílabas travadas são aquelas que terminam com consoante, como K, O, porta. Ali está errado, está carto, não existe essa palavra, mas é K, O e porta. A primeira sílaba é uma sílaba fechada, travada, porque termina com consoante. Nós temos sílabas simples, que tem apenas um núcleo vogal, e mais um núcleo, mais um ataque simples, por exemplo, pato. Então, nós temos o núcleo em a primeira sílaba, pato. Pá, nós temos o núcleo que é a vogal, e nós temos o ataque simples, que é o P. Nós temos também sílabas complexas, que são aquelas que têm ataque complexo, que é consoante, consoante mais vogal. Ou as que possuem uma coda, como, por exemplo, prato. Pra tem um ataque complexo, e comer. Comer, comer ali nós temos uma sílaba fechada, uma coda fechada, e finaliza ali essa sílaba. Então, nós temos aberta simples, que é vogal ou uma consoante vogal, aberta complexa, que é consoante, consoante, vogal, fechada simples, que é vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, e fechada complexa, que é consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Se vocês olharem um exemplo das palavras que estão aí, vocês vão conseguir identificar quais são as abertas simples, por que elas são abertas simples, aberta complexa, fechada simples e fechada complexa. Com relação ao acento, o acento na nossa fala.
Não acentos, somente o acento agudo, acento circunflexo. Mas quando nós falamos de acentuação, a sílaba mais acentuada de uma palavra, nós estamos falando de sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. Essa sílaba tônica pode ser acentuada graficamente, com acento agudo e o acento circunflexo, ou às vezes não. Como, por exemplo, em sa-u-de, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é u. Então, sa-u-de. Como é a penúltima sílaba mais forte, nós falamos que é uma paroxítona. Você tem agricultor. Agricultor. O mais forte é tor. Então, oxítona. A sílaba mais forte é a última, oxítona. Vamos passar ali para o rápido. A classificação ali está incorreta. É proparoxítona, porque Ra, e a sílaba mais forte é o Ra. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, aqui vocês podem consertar depois, não é paroxítona, é proparoxítona. Território, a mais forte é o Tó. Então, nós temos uma paroxítona, porque rio é uma sílaba, o I não conta como vogal, é uma semivogal. Então, nós temos uma paroxítona. Fé, a mais forte é o Fé. Então, nós temos uma oxítona. E bondade, a mais forte é o Dá. Nós temos uma paroxítona. Tem um macetezinho aqui. Quando gritamos cuidado na hora de manejar o trator, se você gritar essa palavra cuidado, geralmente nós colocamos a tonicidade, a parte mais forte, na sílaba mais forte. Então, cuidado, a mais forte é da. Saúde, a mais forte é o. Agricultor, a mais forte é o. É um macetezinho que dá para vocês fazerem também. Em assentamento, a mais forte vai ser nem, paroxítona. Olha essa palavra grande. Sustentabilidade. Mais forte é da, paroxítona. Natureza. Mais forte é a ore, a penúltima, paroxítona. Comunidade, paroxítona também. E resistência, resistência que está escrito errado, está escrito com Z, mas é com S, resistência, que não é uma paroxítona. Ixi, esqueci isso aqui, ó. O professor fez burrada aqui. Resistência não é para o paroxítona, uma paroxítona, porque nós temos resistência. Essa foi a nossa parte sobre sílabas. Se caso haja dúvidas, se há algum problema, vocês podem escrever aqui no comentário que eu respondo, ou podem mandar no nosso grupo e na nossa, tanto no grupo como no modo privado do WhatsApp. Certo? Nos encontramos aí nas próximas aulas. Na verdade, só tem mais uma na próxima aula. Até lá.